Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Quatro horas e 50 minutos, aqui no CBN Cotidiano, papel e caneta na mão, a aula vai começar. Consultório CBN no ar com o doutor Henrique Bonaldi. Doutor, muito boa tarde para você, tudo bem? Ei, Alberto, tá bom? Como é que vocês estão aí? Santa Paz? Tudo bem, prazer falar contigo. Tô aqui com Juliana Morgado. A gente, antes mesmo de começar o quadro, o senhor já deve saber disso, já deve ter sido informado, que o nosso WhatsApp ele já começa a se movimentar, né? Deu 3 horas da tarde, a gente já tem pergunta pro doutor Henrique, que entra às 4h50. O pessoal tá animado aqui, tá? Alberto, eu sempre falo isso, né? Eu amanheço terça-feira amarradão, cara, sabia? Porque eu sinto que a gente presta um... tem um trem que a gente faz pelos outros, é muito legal, né? É muito legal. Certa vez nós atendemos uma moça do interior do estado, que a irmã estava tendo um AVC, foi possível fazer uma busca ativa, ligamos para ela, pô, muito legal mesmo. Demais, parabenizar o senhor. Vocês aí. Doutor, um assunto sério que a gente traz hoje, que tem sido destaque desde ontem na imprensa nacional, a respeito de saúde, que tem muita relação também com o trabalho das pessoas, a rotina das pessoas. A gente sempre traz a rotina aqui para o nosso assunto, mas dessa vez o destaque de que quase 500 mil brasileiros foram afastados do trabalho por saúde mental. Você nota que na rotina do senhor, nesses anos de medicina, queria saber a impressão do senhor mesmo, desses anos para cá, desses últimos anos para cá, tem se falado mais sobre esse assunto, sobre saúde mental? Alberto, tem não só em número, como em volume. E volume, vamos ler a palavra volume como sendo a intensidade da importância. Então era mais ou menos assim, entrava todo mês 2 pacientes jovens na cardiologia com queixa de palpitação. E era só uma queixa. Então era pouca gente e o volume de importância dessa queixa era pequeno. Eu tenho umas palpitações aqui enquanto eu estou vendo filme. E acabou, sabe? Agora não, agora tem mais gente e a importância do sintoma é maior. Tanto é verdade que a reportagem não veicula só o número de gente que está maior. Está maior o afastamento de trabalho, cara. Então eu tô vendo a importância do sintoma está maior, o que é muito preocupante. Aliás, Juliana e Alberto, não é só importante por conta do adulto, é importante na criança, cara. Isso está sendo um negócio muito difícil para lidar com criança. Esses diagnósticos estão sendo muito dificultosos, assim. E a gente está tendo que dar uma importância maior a esse caso, não porque eu preciso dar diagnóstico, mas porque eu preciso saber melhorar a minha capacidade de diagnóstico. Caso contrário, às vezes eu acabo tatuando no cara um transtorno de ansiedade X aí, que às vezes o cara não tem tanto. E eu acabo gerando no cara uma alteração que antes era só para ser um negocinho, que o mundo inteiro sempre lidou bem com isso, e agora eu tenho um diagnóstico, tratamento e remédio. Isso não pode ficar estigmatizado, é isso que eu quero dizer. Então tem sim, respondendo a sua pergunta, tem um aumento não só do número, mas infelizmente da importância do sintoma. E aí tem algumas causas para isso, não sei se eu posso me estender, Alberto. Fique à vontade. Ô, Juliana, é mais ou menos assim, ó. A gente tá vivendo numa época em que o dedo da gente comanda o trem todo, né? Então, como é que era na época da minha mãe? Minha mãe tem 78 anos. Para ir na padaria, ela precisava andar 15, 20 minutos no escuro, porque basicamente não tinha sequer lâmpada há 70 anos atrás, na cidade do interior onde ela morava, e ela demorava mais 20 para voltar. E ela comprava 4 pães e não tinha mais, não tinha condimento, não tinha enlatado, não tinha ultraprocessado, não tinha a quantidade de açúcar que tem. Nada. Hoje, como é que o menino faz? O menino dá dois cliques no celular, cara. Em 6 minutos o trem tá quentinho, gostoso, explodindo de condimentação, com os gostos malucos. A minha mãe certa vez disse para mim que não come hambúrguer porque ela acha que aquele trem vicia, porque todo mundo que come hambúrguer não consegue parar de comer. O tamanho, o tão gostoso que aquilo deve ser. Então hoje, como é tudo muito rápido, e a questão alimentar a gente está cada vez pior, isso vai corroborando, né? Isso vai atrapalhando o sujeito lidar com as frustrações dele, lidar com o tempo que precisa ser tudo agora. O cara precisa fazer 9 coisas no dia. Se ele não fizer 9, ele fica chateado, porque o chefe pediu 8, a mulher dele pediu 7. Então a vida está muito corrida e o ser humano vai ter que aprender a diminuir essa velocidade. Alberto, ou ele faz isso ou não tem resolução, ele vai parar no diagnóstico de ansiedade, não tem jeito. Então, parte de quem tem ansiedade hoje merece, deve tomar medicação e tudo mais, mas parte tem que mudar estilo de vida. Se o cara não muda o estilo de vida,
ele fica nessa mesma pilha, aí ele pode deitar num balde de remédio que ele não vai resolver, entende o que eu quero dizer? Doutor Henrique, tem algum sinal ali que é preciso ficar em alerta, né? Alguns sintomas que a gente já precisa ficar de olho, procurar uma ajuda profissional, inclusive complementando, a gente fala também muito sobre esses afastamentos do trabalho num período de pós-pandemia. A gente tem trabalhado aqui dentro do CBN, né, um especial sobre o pós-pandemia, 5 anos da Covid-19, desde o início, né, que essa em todo o país também, no nível mundial, e a gente tem percebido também um aumento de casos, principalmente de afastamentos do trabalho e questões de saúde mental, como síndrome de burnout, depressão, ansiedade, esse estresse, né, crônico aí. A gente tem percebido então esse aumento de casos, segundo estudos, levantamentos. Quais são os sinais que as pessoas devem ficar em alerta? E, claro, reforçar, né? Tem que buscar ajuda profissional, uma ajuda multiprofissional, né? São vários profissionais envolvidos para poder trabalhar nesse tratamento? Perfeito. Juliano, como o nosso grande ofício aqui é simplificar as coisas, isso é igual febre, gente. Toda febre você vai para o socorro? Não. Toda febre você fica desesperado e tem que gastar, sei lá, quantos mil contos para fazer exame? Não. Então a sacada é, a febre está te atrapalhando no dia a dia ou você tomou uma dipirona, um paracetamol, conseguiu resolver e foi trabalhar? Essa é a sacada. Tá te atrapalhando no laboral, criança em escola e adulto no trabalho, tá te atrapalhando nas relações pessoais, você tá chegando sexta-feira feliz ou você tá ficando triste da vida porque você vai ter que encontrar os outros? Você tá te ajudando a conversar de novo com aquela pessoa que você tinha dificuldade ou tá dificultando ainda mais? Então a sacada é qualidade de vida. Porque todo mundo é meio ansioso, né, Juliana? Uhum. Eu sou um cara meio ansioso, quero trem para ontem, é assim mesmo, todo mundo tem um grau disso. Então que horas atrapalha? Atrapalha quando te atrapalhar no laboral. Tá te atrapalhando a qualidade de vida, você tá deixando de desempenhar algo que era comum você fazer por conta da ansiedade, tá na hora de separar e rever e encontrar essa equipe multi. É desacelerar aliás, o ritmo, né? Exato, não só desacelerar, como você está precisando de ajuda. Porque é muito difícil, Juliano, para o cara que entra nesse círculo aí da ansiedade, é muito difícil ele sair sozinho. É uma responsabilidade que a equipe técnica não dá para o cara. Você não vai ver um psicólogo, um psiquiatra, você não vai ver um terapeuta ocupacional, um fono falar para o cara assim, então, mas você tem que se virar. Você não vai ver. E isso não é compaixão e empatia, não. Isso é tratamento, isso é técnica. Porque a gente sabe que quando o cara está se atrapalhando no laboral dele, ele geralmente é o mesmo cara que não vai conseguir sair sozinho. E aí você, de uma forma brilhante, falou, não é, eu, aliás, começo falando isso, né? Não é só o cara tomar remédio. Tem um tantão de gente que vai precisar tomar um negócio? Vai, é claro. Mas ele vai precisar lutar com ele mesmo, ele vai precisar do apoio do psicólogo, ele vai ter que voltar a fazer atividade física, ele vai ter que melhorar a dieta dele, ele vai ter que ter horários a serem cumpridos. Então tem um tantão de coisa que ajuda. E agora pensando no lado empresarial, em termos de legislação, né? Sabe que para a grande maioria das doenças, eu já sei que horas eu afasto o cara. Então eu, como médico, estou lá, eu falo para o cara, tem 1 dia, 2 dias, 7 dias, 9, 12, 15, acima de 15 de INSS. Então esse organograma, ele está muito bem discutido. Qual é o problema? Para as doenças psiquiátricas, principalmente para essas que estão tendo um boom agora, TDAH, transtorno de ansiedade, a gente não tem a plenitude disso ainda, sabia? Então, a gente ainda não sabe como lidar e quanto tempo você dá para o cara. Porque 3 dias para o Henrique pode resolver, mas para a Juliana pode não resolver, entendeu? Então, isso ainda é discutível. Então, veja, é tão rápido e tão novo o aumento disso tudo que várias questões não estão completamente de diagnóstico ao que eu faço com esse cara, tá? Ainda está meio no limbo ainda. Mas 100% desses indivíduos têm ajuda na equipe multidisciplinar. A gente sabe o que fazer, pelo menos. E é um direcionamento que envolve aí 2 pontas, né? A gente tem um lado, quando a gente fala de mercado de trabalho e saúde mental, a gente tem um lado do paciente, né, da pessoa que está ali com esses sintomas, passando, enfrentando esse desafio, esse problema, e também as empresas. Inclusive, a partir do dia 26 de maio desse ano, as empresas do país, elas devem adotar medidas para garantir a saúde mental dos funcionários. É uma medida que é uma exigência da norma regulamentadora NR1. Ela foi atualizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego no ano de 2024 e aí deve, então, começar a valer a partir de 26 de maio. Ou seja, as empresas também devem fornecer uma estrutura ali para aquele profissional, para que ele não adoeça, né, doutor? Isso vai muito em direção
ao cara que o celular dele não desliga, né? Ele sai às 5 horas do trabalho, mas ele tem que ficar ligado, porque se a empresa ligar, isso a gente vai precisar reconsiderar isso aí, porque a gente precisa descansar, né? Igual criança precisa de uma hora ociosa no dia, você coloca a criança em 300 coisas, faz tanto mal quanto ficar o dia inteiro dentro de casa, é a mesma coisa para o adulto. O adulto precisa de uma hora de ócio por dia, ele precisa olhar para o teto, ainda que seja dentro do ônibus, ele precisa dessa hora. E alguns dos funcionários não estão desligando o telefone, né? Isso a medicina, parte dos hospitais já enxergaram isso, viu, Juliana? Eu acho que a gente, por dar esse diagnóstico, por estar mais perto, eu vejo acontecer isso nos hospitais. Grande parte dos meus gestores já mandam. Para você ter ideia, há 3 dias atrás, o meu chefe disse para mim assim: rapaz, você tem que diminuir seu final de semana. Veja como é uma preocupação que talvez a gente não veja em todas as empresas, mas é porque a gente está vendo isso de muito perto, então talvez seja um pouco mais fácil de reconhecer e tentar antecipar isso. Um funcionário que não tem essa sobrecarga é um funcionário que rende mais, e eu acho que essa preocupação as empresas vão acabar tendo, eles vão enxergar que o cara produz melhor quanto mais descansado e menos pilhado ele está. Então acho que isso vai... Essa hora vai chegar, Juliano, se Deus quiser. Exatamente. Eu também sempre me recordo, doutor, do que o Larry Passos, então técnico do Guga, falava ali no início dos anos 2000, que quando perguntavam a ele sobre o Guga tirar férias em algumas regiões do país, sobretudo para curtir com a família e com os amigos, ele dizia na época que quando o Guga descansava muito, ele trabalhava bem. Então quem descansa bem, trabalha bem. É mais ou menos por aí, né? Isso é uma máxima, Alberto, em várias outras coisas. Por exemplo, que horas criança cresce? Criança cresce no sono, bem alimentada, bem descansada e dormindo bem. Então, qual é o melhor estímulo para a criança dormir hoje? É esse, não é botar o menino no basquete, é fazer o menino comer bem e descansar bem. Então, isso é uma máxima do mundo, assim, faz parte da nossa natureza. E talvez por isso, agora talvez a gente tenha colocado aí o dedo na grande ferida, talvez por isso a gente esteja vendo um boom de ansiedade, né, Alberto? Porque não é mais assim. A gente fica pilhado naquele trem, jogando o dedo para cima, naqueles aplicativos malucos, e ao invés de você dormir 10 horas, quando você vê 1h30 da manhã, cara. Isso é comum no consultório. Você vai perguntar para senhoras de 70, 80 anos de idade, que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, dormiam 7, 8 horas da noite, essa senhora está indo dormir 1h30 da manhã. E ela está acordando às 11 e arrebenta o dia dela. Porque o marido dela, que é um cara que é mais atleta, e aí ela ganha peso. Cara, é uma confusão. Então a gente acha que é besteira, mas essa coisa da tecnologia, essa coisa de você... Hoje não tem telefone domiciliar mais, eu não posso sair de casa e não atender o telefone. Se eu não atendo o telefone de alguém, o cara fica bravo comigo. Mas eu não quero te atender, então nós vamos precisar reconsiderar isso, porque isso tem uma relação direta com o assunto de hoje, que é o boom desse quadro de ansiedade no mundo. Não só de número de gente, mas da importância dos sintomas. Está claro isso para a medicina já. E a nossa conversa de hoje também é um resumão do que a gente trata aqui semanalmente, né? Desaceleração, passar mais tempo com a família e com os amigos, também menos tempo de tela, um tempo reservado para o exercício, mais de 150 minutos, por exemplo, também melhorar a qualidade da alimentação, doutor, tudo isso tem a ver com a saúde mental no final das contas, né? Puxando para o meu lado aqui, né, não sei se a gente tem esse tempo, a doença cardiovascular tem uma das premissas para ter doença cardiovascular é o cara ter doença psiquiátrica, é um fator de risco independente, ou seja, se eu comparar 2 gêmeos, que um não tem, o outro tem depressão, que tem depressão morre mais de infarto. Então, pelo amor de Deus, nós estamos falando de um fim de vida pior por conta dessas questões também, então que a gente se cuide aí. Tem que se cuidar. Doutor Henrique Bonaldi, muito obrigado pela aula de hoje, viu? Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Vão com Deus.